A paz do Senhor, amigo, amiga. Deus abençoe a sua vida. Que prazer poder estar aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula de teologia. Estamos na matéria de Cristologia, uma matéria muito importante, conteúdo riquíssimo, maravilhoso. Inclusive, cada livro didático são composto por 4 lições. Cada lição é uma videoaula. E eu estou percebendo que essas aulas elas estão muito extensas, levando 1 hora ou mais. Para não resumir, eu prefiro então subdividir essas 4 aulas em 8 aulas, ok? Porque aí fica mais fácil para você compreender e assistir em vídeos curtos, ok? Amém? Vamos então mostrar para você o nosso material didático. Mas antes disso, para você que não me conhece, eu sou o professor, pastor Rubens Santos, nascido e criado em berço evangélico, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ali na zona leste de São Paulo. Eu hoje me encontro em Pernambuco para todo o Brasil, levando a palavra de Deus através do canal Teológico Voz Profética. Seja bem-vindo. Se você não se inscreveu, se inscreva agora mesmo. Compartilhe o máximo que você puder nos grupos para que outras pessoas possam ser alcançadas por este conhecimento. E não custa nada você clicar aí no curtir, no joinha, para a gente é muito importante para o crescimento do canal. Que Deus abençoe a sua vida, eu quero contribuir para o seu crescimento espiritual e ministerial e para a glória de Deus, para que você, o senhor e a senhora, possa produzir muitos frutos para o reino do eterno. Amém? Então, você pode assistir às nossas aulas, obter a informação e você pode se formar conosco através do nosso conteúdo, né, do nosso livro. Nós temos vários livros, do livro do curso de teologia do básico são 20 livros, do médio 30 livros, do bacharel 40 livros. Então você vai adquirir o livro de Cristologia, que é esse que nós estamos tendo a aula aqui agora. A partir de agora você vai assistir essa aula, ok? Neste vídeo. Nós temos Bibliologia do Antigo Testamento, Bibliologia do Novo Testamento. Nós temos vários livros à sua disposição, ok? É só você encomendar e esses livros vão chegar na sua casa pelos correios com muita facilidade e segurança, ok? E também você vai fazer um provão. Depois que você fizer esse provão, você vai receber o seu lindo certificado reconhecido em cartório nacional e reconhecido em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil. A nossa linha teológica é pentecostal, assembleiana pentecostal, e nós seguimos a Bíblia Sagrada, né, claro, e com certeza também a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, entre outros livros que a gente segue, que tem a mesma linha de raciocínio e de fé e de crença. Temos uma teologia ortodoxa, né, dentro do conhecimento bíblico teológico assembleiano, ok? Vamos lá então, estamos aqui para trazer a você bastante conhecimento. Adquira o livro, é fácil, é só você entrar em contato conosco, ele tem valor único, é muito prático, é uma bênção. Você vai adquirir todo esse conhecimento aí na sua casa, no conforto da sua casa, onde quer que você esteja. Você que já começou a fazer teologia e não pôde continuar por falta de tempo, agora você tem tempo. Estude conosco agora mesmo. Você vai receber o certificado do ITADEST, Instituto Teológico das Assembleias de Deus em São Paulo, ok? Vai ser uma bênção. Com certeza você vai utilizar e muito este conhecimento onde Deus lhe mandar, onde você estiver colocado por Deus para fazer a obra, para pregar a palavra de Deus. Você, obreiro, você, obreira, não pode deixar de ter conhecimento da palavra, cada vez mais se aprofundar. Estamos na página de número 34, lição de número 3, página de número 34. Hoje nós vamos falar sobre Cristo é superior aos anjos. A matéria é Cristologia. Vamos lá então, gente, vamos estudar. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o subtítulo da lição de hoje é Cristo é superior aos anjos, e isso é comprovado no livro de aos Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 4, conforme lemos. A superioridade de Jesus em relação aos anjos.
declarando filho de Deus, gerado pelo Pai. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez lhe serei por pai, e ele me será por filho? Hebreus capítulo 1, verso 5. Estas perguntas trazem em seu bojo a afirmativa de que Cristo é, sim, superior aos anjos, por ter sido gerado pelo Pai. E também em Romanos capítulo 1, versículo 4, você pode conferir esta leitura. O escritor sacro reporta-se a Salmos 7 e verso 2, que diz: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa questão é realmente difícil de entender. Sendo Deus, em que sentido Jesus poderia ser gerado? A resposta está no grandioso milagre e mistério da sua encarnação, incompreensível à mente humana, que só entende um pouco das coisas terrenas. Ok? Então Jesus Cristo foi gerado, de que maneira? Quando ele foi encarnado. Tá aí a resposta para esta pergunta, este assunto tão importante. O Filho da ressurreição. O escritor Lucas, no livro de Atos, declara: E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E você pode conferir também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 32 e 33. Estamos seguindo o conteúdo programático do nosso livro, ok? Você que tem o livro pode acompanhar. Estamos na página de número 34. Sem ter deixado jamais de ser Deus, Jesus foi apresentado ao mundo publicamente como Filho de Deus na ressurreição. Paulo diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Evangelho de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 1, verso 4. De fato, se Jesus tivesse feito milagres, mas não houvesse ressuscitado, ninguém poderia crer que fosse o divino Filho de Deus. Mateus capítulo 3, verso 17, para complementar este argumento. Mateus capítulo 17, verso 5, Romanos capítulo 1, versículo 4. Anote aí e confira na sua Bíblia. Seria então, se Jesus não ressuscitasse, como Buda, Maomé, Krishna, entre outros. Então Jesus é o Filho da ressurreição. O Filho deve ser adorado pelos anjos. Salmos de números 89, versos 26 e 27. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Por isso lhe darei lugar de primogênito. Falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Então aqui em Salmos 89, um salmo messiânico, fala da elevação do Messias, do enviado de Deus, do Cristo, o ungido de Deus. O Filho deve ser adorado pelos anjos, sim, porque o Filho é Deus. Jesus está à direita do Pai. Esta é a posição de honra dada somente a Cristo e a ninguém mais. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés? Estevão, quando estava sendo martirizado, contemplou Jesus à direita de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Você pode conferir esta leitura. Então Jesus está à direita do Pai. Ele é superior aos anjos. Jesus é Rei, Messias e Criador. Mas do Filho diz: Ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Aqui o Filho é chamado Deus, como de fato ele o é, além de ser também Rei, cujo cetro, símbolo de autoridade real, é de retidão. Os anjos não têm poder
de reino ou soberania. Jesus é apresentado como o ungido, o Messias, e ao mesmo tempo como aquele de quem a terra e os céus são obra de suas mãos. A superioridade de Cristo como vencedor, pondo seus inimigos debaixo de seus pés. Por aí você vê, nós podemos ver que Cristo é realmente superior aos anjos. A Bíblia nos dá esse respaldo completo de que Jesus sempre foi, sempre será superior aos anjos. Então não devemos adorar a anjos, devemos adorar a Deus, devemos adorar a Jesus. Jesus é Deus. Amém? E os próprios anjos não aceitam a adoração. Quando João foi se prostrar próximo ao anjo, o anjo não aceitou. Então o anjo não aceita adoração porque só a Deus é que devemos adorar. Jesus, homem, um pouco menor do que os anjos. Jesus, homem, um pouco menor que os anjos. Hebreus capítulo 2, versículo 7 ao 9, está escrito, a leitura aqui, né? Esse é um aparente paradoxo encontrado na carta aos Hebreus, relacionado à encarnação de Cristo. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. A dedução simples: Jesus, feito homem, despojou-se voluntariamente parte de seus atributos. Isso é muito importante. E sujeitou-se a morrer na cruz para que provasse a morte por todos. Então, Jesus, ele deixou de lado alguns de seus atributos e sujeitou-se a morrer na cruz. Isso tudo por amor, né, à humanidade e obediência ao Pai. Nessa condição, em sua natureza humana, tornou-se um pouco menor do que os anjos. Se não fosse assim, a sua natureza divina não o permitiria morrer, pois Deus não morre. Ok? Então, foi necessário que Jesus deixasse de lado alguns de seus atributos para que ele morresse na cruz por todos nós. Ele precisava experimentar a morte para nos abençoar, né? Se fez maldito para nos fazer benditos, se fez pecador para nos salvar, né? No sentido, se fez pecador, ou seja, se fez ele morreu no lugar dos pecadores para que o pecador fosse, ele morreu como um pecador, sendo justo, para que o pecador fosse alcançado pela sua obra de justiça. Cristo é superior a Moisés. Então, está claro que Jesus Cristo é superior aos anjos. E agora, na página de número 36, Cristo é superior a Moisés. Porque é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra a casa tem aquele que a edificou. Hebreus capítulo 3 e verso 3. Cristo tinha maior glória do que Moisés. Moisés foi servo fiel, fiel como servo. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, conforme está escrito em Hebreus capítulo 3, verso 5. Moisés foi fiel em sua casa, como acentua o escritor, na condição de servo, sendo o mensageiro que testemunha das coisas que haviam de vir. Ele foi porta-voz de Deus ao receber as tábuas da lei no Sinai, transmitindo com fidelidade a palavra que de Deus ouviu no monte. Ele nada alterou do que recebeu do Senhor. Foi servo em sua casa, no âmbito em que lhe foi confiado. Por isso, foi considerado um modelo entre os homens, conforme Jeremias, capítulo 5, versículo de número 1. Então Jesus, ele é superior a Moisés, tinha uma glória maior do que a de Moisés. Moisés foi fiel servo, né? E Jesus foi fiel servo sobre a sua própria casa. Cristo como filho sobre a sua própria casa. Hebreus capítulo 1, versículo 6.
Jesus foi superior a Moisés, ele foi servo, aquele é o filho, o sumo sacerdote constituído por Deus, posição que não foi a mais ninguém. Moisés, mesmo sendo fiel como homem, não foi perfeito, falhou em algum momento. No episódio em que Deus mandou que ele falasse à rocha pela segunda vez, descontrolou-se emocionalmente e feriu-a, e ao invés de falar, conforme Números capítulo 20, versos 11. Então, Moisés falhou, Jesus não falhou. Jesus Cristo é superior a Moisés. Jesus, no entanto, nunca falhou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Agora vamos tentar mostrar para vocês um paralelismo entre Moisés e Cristo. Moisés foi perseguido na infância. Êxodo 1, 15, 16 e 18. Cristo foi perseguido na infância. Mateus capítulo 2, versículo 13. Moisés morou no Egito. Êxodo capítulo 2, versículo 10. Jesus, Cristo, morou no Egito. Mateus capítulo 2, versículo 15. Moisés fugiu diante do rei. Êxodo capítulo 2, versículo 15. E Cristo fugiu diante do rei também. Mateus capítulo 2, versículo 13. Moisés foi pastor. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Jesus foi pastor. João capítulo 10, versículo 11. Moisés ouviu uma voz do céu. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Jesus Cristo ouviu a voz do Pai. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Moisés falou com Deus no monte. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Cristo falou com o Pai no monte. Mateus capítulo 17, versículo 1. Moisés falou com Deus no monte. Cristo falou com o Pai no monte. Em Mateus capítulo 17, versículo 1. Moisés foi um grande libertador. Êxodo capítulo 6 e verso 26. Cristo foi um grande salvador. João capítulo 4, versículo 42. Moisés teve vitória sobre inimigos. Êxodo capítulo 4, versículo 19. Cristo teve vitória sobre os inimigos. Mateus capítulo 2, versículo 20. Ok? E tem vários paralelismos entre Moisés e Cristo. Para você que quiser acompanhar e adquirir o livro, você vai encontrar várias outras referências fazendo um paralelo, mostrando e comprovando que Cristo é sim superior a Moisés. Amém? Então vamos lá, gente. Continuando, página de número 38. Nosso livro pode ser adquirido e quando você adquiri-lo vai ser muito mais fácil e prático acompanhar toda esta aula, ok? E aí, Cristo, o verdadeiro verbo de Deus, página de número 39. A revelação do verbo é João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Lição 3, Cristologia. Cristo, o verdadeiro verbo de Deus. A revelação do verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. 5 nomes de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Antigo Testamento e Novo Testamento. Maravilhoso. E aí, como é que foi maravilhoso? O seu nascimento. Cumpriu-se em Lucas capítulo 2, versículo 11 no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Conselheiro, no Novo Testamento, quando ele aconselhou os doutores, se cumpriu. Lucas capítulo 2, verso 47. No Antigo Testamento, Deus forte, no Novo Testamento se cumpriu quando ele venceu a tentação no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 13. No Antigo Testamento, Pai da eternidade. No Novo Testamento, quando ele ressuscitou.
Lucas capítulo 24, versículo 26. No Antigo Testamento, ele é o príncipe da paz. No Novo Testamento, ele se cumpre sendo o príncipe da paz em Lucas capítulo 24, versículo 53, e João 14, 27, quando ele deu a sua paz. Amém? Continuando, página de número 40. No princípio era o verbo. Esta expressão nos remete a Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1, que registra: no princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo prossegue e nos declara que na época da criação o verbo já existia e o verbo estava com Deus. Isto significa que havia uma eterna comunhão entre o Pai e o Filho, e o verbo era Deus. O evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, ele esclarece que o verbo não é o Pai, pois ambos são uno quanto à sua natureza, mas que distintos quanto à sua personalidade. Por intermédio da palavra, nós nos comunicamos com as outras pessoas. Através dela, exprimimos nossos pensamentos e sentimentos. Conhecemos melhor alguém e retratamos o seu caráter e a sua personalidade quando ele se manifesta através dos sinais vocálicos que constituem o nosso idioma. Da mesma forma, a palavra ou verbo, tradução bíblica em português que se refere a Jesus Cristo em sua vida na terra, exprime a inteligência, a vontade e o poder de Deus. Portanto, o Criador revela seu desejo e propósito através de seu Filho, a expressa imagem da sua pessoa, conforme lemos em Hebreus capítulo 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Em Hebreus capítulo 1, versículo 2, lemos: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Este era o pensamento de todos os discípulos após a ressurreição de Cristo. Até então, eles tinham as suas dúvidas, mas quando ouviram por diversas vezes durante os 40 dias em que lhe apareceu, acreditaram plenamente ser Jesus eterno e coparticipante da criação. O apóstolo Paulo expressa esta convicção em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Ele tem, portanto, perfeito relacionamento com tudo o que foi criado. Então, resumindo, todas as coisas foram criadas por ele. Nele estava a vida. Ele é a fonte da vida. João capítulo 14, versículo 6. A ressurreição de Lázaro é a maior prova desta grande verdade bíblica. Jesus encontrava-se bem distante de onde morava este seu amigo. Ao receber a notícia de sua grave enfermidade, não atendeu de imediato o pedido das suas irmãs, Marta e Maria. Porém, diante do sepulcro, 4 dias após sua morte, bradou: Lázaro, vem para fora. João capítulo 11, verso 43. Se ele não tivesse especificado o nome de quem chamava, todos teriam ressurgido, pois o Filho de Deus sustenta os organismos vivos e guia todas as operações da natureza. A rejeição do verbo. Rejeitado como luz. A própria claridade que desfrutávamos foi criada pelo verbo e pela capacidade recebida dele. Os judeus podiam reconhecer que seria útil à sua natureza espiritual, porém rejeitaram o Filho de Deus, como o olho doentio recusa a luz, embora esta fosse a vida deles. No entanto, o escritor sagrado faz uma interrupção através dos versículos 6 e 8 para enfatizar a posição de João Batista como testemunha e refletor de luz. Ou seja, somos luz da terra, somos refletores de luz. Deixe a sua pequena luz brilhar e brilhar e brilhar. Deixe Jesus aparecer, refletir em sua vida. A convicção do precursor de Cristo em afirmar ser Jesus o Messias convenceu 2 de seus discípulos, André e o outro provavelmente
O apóstolo João, devido sua humanidade, ou melhor, devido sua humildade, jamais gostou de aparecer, que o deixaram e seguiram o Filho de Deus. João capítulo 1, versículos 36 e 37. Jesus, o Verbo, foi rejeitado como Messias. Os judeus não os gostavam e até se propuseram a matá-lo quando Jesus revelou esta grande verdade. A sua rejeição por parte deles, através da parábola dos lavradores maus, descrita com muita propriedade por Mateus no capítulo 21, nos versículos 33 a 43. Que tragédia! Eles aguardavam o Messias, por isso oravam ardentemente por este acontecimento. Cantaram e profetizaram acerca da sua vinda, mas não quiseram recebê-lo quando ele chegou. Isaías capítulo 53 e verso 2, você pode confirmar estas referências bíblicas e este episódio. Lucas 19 e 14, Atos 17, 51 e 52. Página de número 42, continuando, a aula de Cristologia. O direito da filiação. Todos os que aceitam a Jesus como Salvador tornam-se filhos de Deus, não por serem descendentes de Abraão, não nasceram do sangue, nem por geração natural, nem da vontade da carne, e muito menos pelos próprios méritos, nem pela vontade do homem. Esta aceitação na família divina, como filhos adotivos, é um dom gracioso e sobrenatural de Deus, mediante a nova vida implantada pelo Espírito Santo no ato da conversão do pecador contrito e arrependido. A glória manifestada, isto significa dizer que o Filho de Deus, o Verbo eterno, habitou em um tabernáculo semelhante ao nosso, ou seja, em um corpo mortal, mas depois o revestiu de imortalidade, e o mesmo fará conosco em breve. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 4, 2 Pedro capítulo 1, 13 e 14. Da mesma forma que a glória de Deus se manifestava no tabernáculo durante a caminhada do povo hebreu pelo deserto, assim se sucedeu a Cristo. Através de seu nascimento, sua natureza divina se encarnou e habitou entre nós. Que bênção, que glória, que maravilha! E vimos a sua glória, entendamos que não foi apenas a glória externa da transfiguração, conforme Mateus 17, 2, 2 Pedro 1, 17, 18, mas o esplendor do seu caráter divino, cheio de graça e verdade. A graça é o favor imerecido, o amor inabalável de Deus, a misericórdia divina, a verdade, não somente a fala leal, sincera e verdadeira, mas principalmente a conduta, e isso demonstrou de sobra no seu caminhar o viver irrepreensível. Você pode conferir em Mateus capítulo 5, verso 37. Estamos na aula de Cristologia. O que João não registrou? A sua genealogia, pois não procede de algum gênero humano em razão de ser eterno. Mateus apresenta em sua linhagem legal, por intermédio de José, seu pai adotivo. Lucas registra a pessoal, através de Maria, mas ambas na ótica de sua humanidade. O seu nascimento, pois, o Verbo é eterno, o que João não registrou, a sua genealogia e nem o seu nascimento, pois o Verbo é eterno. João não registrou a sua infância, pois Deus não se submete a faixas etárias humanas. João não registrou sua tentação, pois ele é apresentado como Cristo, o Senhor. João não registrou sua transfiguração, pois ele renunciou à sua glória por um pouco de tempo. João não registrou a escolha dos discípulos, pois ele não é salvador de poucos, mas de muitos. João não registrou as parábolas, pois este é um método educativo humano que o tornou o maior pedagogo entre os homens.
A sua ascensão João não registrou, pois simplesmente ele retornou à sua glória pré-existente. E o que João não registrou em seu livro também foi a grande comissão, pois nós, como seus servos, temos a obrigação de anunciá-lo como Deus e Senhor. Então vamos anunciar a Cristo para o mundo em todo o tempo. Inclusive faça isso agora mesmo, compartilhe o máximo que você puder aí nos grupos para que outras pessoas sejam alcançadas por este conhecimento maravilhoso, por esta verdade. Estamos na matéria de Cristologia. Cristo nasceu de uma virgem, Lucas capítulo 1, versículo 37, é muito importante. Cristo viveu em pureza, sem pecado, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. 7 testemunhas declaram a divindade de Cristo. João Batista, João capítulo 1, versículo 34, este é o Filho de Deus. Natanael disse, tu és o Filho de Deus. Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, sou Filho de Deus. Então, 7 testemunhas que declaram a divindade de Cristo. Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tomé, Senhor meu e Deus meu. João também, quando ele disse, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Tudo isso você encontra no capítulo 1, versículo 34, no capítulo 1, versículo 49, a segunda testemunha, no capítulo 6, versículo 69, a terceira testemunha, no capítulo 10, verso 36, a quarta testemunha, no capítulo 11, verso 27, a quinta testemunha, e no capítulo 20, verso 28, a sexta testemunha, e no capítulo 20, verso 31, a sétima testemunha. 7 testemunhas que declaram a divindade de Cristo no livro de João. 7 vezes Jesus declara eu sou no livro de João. Ele disse eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. O pão utilizado no sentido genérico significa qualquer tipo de substância que ingerimos para alimentar os nossos corpos, ou seja, recebemos através da nossa alimentação diária nutrientes necessários à sobrevivência do nosso organismo. Da mesma forma, o nosso homem interior, alma e espírito necessita de algo que satisfaça a sua fome espiritual. Jesus é esse alimento integral que atende este nosso anseio plenamente. João capítulo 6, versículo 51, confira aí na sua Bíblia. Jesus disse em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. O pecado impulsionou o homem para o meio das densas trevas por si só. Jamais encontraria o caminho da salvação. O homem tem facilidade para errar e dificuldade para acertar. Por nada enxergar. O homem não enxerga em si mesmo o caminho, se não for Cristo ou o Espírito Santo revelando a ele o caminho que é Cristo. Amém? Jesus então raiou como luz da aurora e iluminou as nossas vidas que agora marcham triunfantes para as mansões da eterna claridade. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. E Jesus declara também, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Esta é uma cabal demonstração que ele é pré-existente, ele é pré-existente. Ou seja, existe antes de tudo e antes que tudo fosse criado. Inclusive Abraão, considerado o pai maior dos judeus, Êxodo capítulo 3 e versículo 6. Outra declaração de Jesus, como eu sou no livro de João, é capítulo 10, versículo 11, ele disse, eu sou o bom pastor. A ovelha é um ser muito dócil e frágil e depende da proteção de seu pastor para sobreviver. A Bíblia nos compara a este animal, por isso Jesus nos protege, Jesus, para nos proteger, concedeu sua vida a fim de nos salvar das garras do lobo devorador, que luta incessantemente para nos arrebatar de seus braços, porém jamais
conseguirá. Leia João capítulo 11 e versos 28. Uma outra declaração de que Jesus, dizendo que eu sou, em João está no capítulo 11 e verso 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O pecado nos separa eternamente de Deus. E o que significa a morte espiritual? Jesus, através de sua ressurreição, restituiu-nos a vida que os nossos pais perderam no Éden, conforme Gênesis 2 e 27. Então, em João capítulo 11, verso 25, está a quinta declaração, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. O pecado nos separa eternamente de Deus, o que significa a morte espiritual. Jesus, através de sua ressurreição, restitui-nos a vida que os nossos pais perderam no Éden. Gênesis 2 e 27. A sexta declaração de Jesus, como eu sou, no livro de João, está no capítulo 14, verso 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio de salvação a não ser por intermédio de Jesus. Ele é o nosso elo de ligação com Deus, Pai. E somente por seu intermédio alcançaremos o pódium da vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12. E em João 15, verso 1, está o sétimo eu sou de Jesus, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Esta árvore nos dias de Jesus era um dos símbolos nacionais da nação judaica. O Filho de Deus considerava-se a videira, por intermédio de quem nós, os ramos, recebemos a seiva que garante nossa viçosidade. João capítulo 15, verso 5. A missão do verbo, qual era? Quais eram? Evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso você pode conferir em Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, Lucas capítulo 18 e verso 19. Então nós falamos aqui hoje, na lição de número 3, na matéria de Cristologia, falamos sobre Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés. Falamos também sobre, aqui na lição de número 3, falamos sobre Cristo, verdadeiro verbo de Deus, a sua rejeição, né? Falamos sobre o que João não registrou no seu livro, falamos sobre as 7 testemunhas que declaram a divindade de Cristo e falamos sobre a missão do verbo. E aí a gente vai dar continuidade à próxima aula, ok? E antes disso, né, de dar continuidade à próxima aula, você precisa saber que para você adquirir os nossos livros é muito fácil, é muito simples. É só você entrar em contato conosco, adquirindo os livros e fazendo um provão, você receberá o seu lindo certificado. Receberá a sua credencial, certificado e credencial reconhecido em cartório, certificado com todo o seu histórico escolar, do currículo de todas as matérias que você fez, e você também receberá a sua credencial, é reconhecido em cartório e é reconhecido em todas as igrejas Assembleia de Deus no Brasil pelo ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus, em São Paulo. E você está no canal Teológico Voz Profética. Eu sou o professor e pastor Rubens Santos, trazendo para você todo este conhecimento. Você pode adquirir os livros do curso básico de teologia, são 20 livros. Do curso médio, 30 livros. Do curso do bacharel livre, que é um curso livre, vocacional, 40 livros, ok? 40 livros. Cada livro são 4 lições para que você possa estudar e para que você possa se formar em teologia e ser aí um bacharel em teologia. São várias matérias, muito conhecimento maravilhoso para que você possa crescer e evoluir espiritualmente e ministerialmente. Entre em contato comigo agora mesmo e nós vamos
passar para você os detalhes dos valores, enfim, como que você vai receber em sua casa pelos correios de uma forma simples e segura. Adquira agora mesmo o seu material didático. Estude conosco. Canal Teológico Voz Profética Itadesp vai ser o seu certificado reconhecido em todo o território nacional para a glória de Deus, para que você possa produzir no reino de Deus. Até a próxima aula. Compartilhe!